Agora o assunto é economia. O governo federal determinou o bloqueio de 2 bilhões e 900 milhões de reais do orçamento e mantém a meta de saldo negativo zero para este ano. O bloqueio é para os gastos discricionários, que são as despesas não obrigatórias do governo federal, como, por exemplo, diárias, passagens, energia elétrica e água. A barreira orçamentária de 2 bilhões e 900 milhões de reais foi definida com base no limite de gastos da nova meta fiscal. A informação está no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre deste ano. O direcionamento é um equilíbrio, né? Então, quando você vê, nós estamos muito próximos ao equilíbrio. Então, o volume de receitas ele está muito próximo ao volume de despesas. Então, estamos bem abaixo do limite inferior da meta. A estimativa de déficit primário para 2024 é de 9 bilhões e 300 milhões de reais, o que representa 0,1% do produto interno bruto, o PIB, ou seja, a economia do país. Esse é o saldo negativo das contas do governo federal, excluindo os juros da dívida pública. Apesar de o arcabouço fiscal definir uma meta de déficit zero para 2024, há uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, o que corresponde a 28 bilhões e 800 milhões de reais neste ano. Esse valor é a conta máxima de desequilíbrio nos gastos em 2024, sem que o objetivo da meta fiscal seja descumprido. A revisão de gastos para buscar equilíbrio das contas públicas tem sido, segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, uma das principais ferramentas para garantir o cumprimento dessa meta fiscal de déficit zero. Em 2023, o governo federal iniciou uma revisão de gastos tributários e de gastos obrigatórios, como a revisão cadastral do Bolsa Família, que, de acordo com o Ministério do Planejamento, rendeu resultados concretos no ano passado. E em 2024 houve a tônica que já vem sendo noticiada de revisão também na busca de maior eficiência e repriorização do gasto no tocante às despesas previdenciárias. Houve um esforço conjunto, houve um grupo de trabalho, ele foi criado e ele chegou a conclusões e essas conclusões em tempo hábil foram capazes de influenciar já o primeiro relatório bimestral do ano. Os passos seguintes são PLDO, daqui a pouco, 15 de abril, e também PELOA mais à frente. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou na manhã desta sexta-feira que a perspectiva de crescimento econômico para este ano vai ajudar no equilíbrio das contas públicas. A economia crescendo, nós estamos prevendo 2,2, mas alguns atores do mercado já estão projetando um cenário ainda mais benigno. Tá? Já economistas muito sérios falando em 2,5. Então há uma especulação sobre um crescimento maior do que o projetado pelo governo. Isso ajuda na arrecadação, naturalmente. Haddad afirmou também que o resultado econômico positivo depende não só do governo federal, mas de uma harmonia entre os poderes. Sensibilizar as pessoas com bons argumentos, explicar. Não deixar de investir tempo e energia em explicar. Até o presente momento, os deputados e senadores têm sido sensíveis aos argumentos. Isso não significa fazer o que o governo pretende, mas significa andarmos na mesma direção. Tem coisa que nós ganhamos, tem coisa que nós não ganhamos, tem coisa que foi compensada com outra. E nós temos que continuar assim. Mas, de novo, hoje a meta é do país, né? Mas o resultado não depende só do executivo. O resultado depende de uma ação harmoniosa entre os poderes. E olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou também sobre outros temas econômicos, como a arrecadação recorde de fevereiro, que superou 185 bilhões de reais. Quem traz todos os detalhes sobre esse assunto é a repórter
Vanessa Casalino, que fala agora ao vivo com a gente, direto de São Paulo. Vanessa, boa noite para você. Boa noite, Roberto, a você e a todo mundo que está com a gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou também os esforços do governo para aumentar a receita em busca do déficit zero. Haddad lembrou os dados do CAGED de fevereiro, que confirmaram o aumento no emprego e também na massa salarial, o que aumenta a arrecadação da Previdência. E disse ainda que ele está confiante na manutenção do ciclo de cortes de juros pelo Banco Central, porque a inflação está comportada, e destacou essa previsão do mercado de um crescimento para a economia este ano maior do que a estimativa do próprio Ministério da Fazenda, que é de 2,2%. Haddad lembrou que todos esses fatores ajudam também a aumentar a arrecadação. O ministro citou ainda uma ação do governo que conseguiu reduzir pela metade o risco judicial de despesas de R$1 trilhão herdadas do governo anterior. Esse risco foi reduzido pela metade. Mas Haddad destacou ainda que existem programas de incentivo, como o PES, de ajuda ao setor de eventos, que impõem obstáculos. Segundo o ministro, o PES já impôs uma renúncia fiscal de R$32 bilhões. E ele lembrou ainda que a Justiça conseguiu desfazer um esquema de lavagem de dinheiro por meio do PES de R$1 bilhão. O ministro da Fazenda diz que o governo está trabalhando para o equilíbrio das contas públicas e que até agora essas contas estão fechando. Veja. Mas a minha impressão e a impressão da equipe, por ocasião do envio do orçamento, era de que talvez as receitas correntes estivessem um pouco subestimadas e as receitas extraordinárias um pouco superestimadas. Isso está se comprovando, mas elas estão se compensando razoavelmente bem, e até aqui nós estamos com uma projeção para o ano boa, mas, de novo, a cada bimestre essa avaliação volta a ser feita, né? O Instituto da Compensação, que a MP 1202 introduziu, está surtindo um efeito considerável, melhora a capacidade do Estado se planejar, e isso tudo faz com que a previsibilidade melhore. O ministro da Fazenda disse ainda que esse compromisso com o déficit zero não pode ser só do governo federal, que ele deve envolver um pacto nacional com o judiciário e também com o legislativo. Fernando Haddad disse ainda que o governo federal precisa de apoio no Congresso Nacional para aprovar projetos que diminuam as despesas, incluindo o PS, e também chegar a um meio termo na reoneração da folha de pagamentos. Acompanhe. Então, nós não pretendíamos renovar esse benefício, que na verdade é restrito a setores que acabam onerando todos os outros que não são beneficiados. Então, como o Congresso decidiu prorrogar, nós encaminhamos um PL moderando, né, tentando achar um meio termo entre uma coisa e outra. Mas o impacto do PL encaminhado pelo Executivo já foi incorporado às contas do bimestre.